Eu estou recebendo agora aqui nos estúdios da TV Sistec o prefeito de Caratinga, Wellington Moreira de Oliveira, que vai fazer um balanço dos seus primeiros 2 anos de governo. Obrigada pela presença, doutor Wellington. Eu que te agradeço pela oportunidade e quando a gente a tem, é interessante para a gente esclarecer realmente alguns fatos para a população. Vamos fazer um balanço então desses primeiros 2 anos. Eu estava revendo uma entrevista que nós fizemos 4 dias após o senhor ser eleito e uma das suas falas para mim foi de que a sua gestão seria totalmente popular. E o senhor não anda muito aparecendo na mídia, andou meio sumido. O que está acontecendo que o prefeito está sumido? Óbvio, depois das eleições nós tínhamos uma visão geral daquilo que nós encontraríamos na prefeitura e imaginávamos uma situação interessante. E encontramos a prefeitura totalmente desestruturada no sentido administrativo. E para que nós pudéssemos fazer esse compromisso, ou atender esse compromisso nosso de ser um prefeito totalmente popular, nós entendemos da necessidade de consertar primeiro a casa e depois nós saíssemos realmente para ser esse prefeito popular, que é o objetivo nosso realmente. Ainda sobre esse compromisso de deixar a sua marca da popularidade, o senhor disse que buscaria conhecer os anseios da população e buscaria fazer o que a população quisesse e não o que o prefeito quisesse. O senhor acha que tem conseguido cumprir esse compromisso? Mesmo não tendo saído às ruas, nesses 2 anos e 4 meses de governo, pela impossibilidade, como eu já te disse, em razão dos sérios problemas encontrados, para estruturar a prefeitura, foi possível sim entender esses reclames da população e ela tem certeza absoluta. As ações que nós tomamos, principalmente relacionadas a obras e poucas obras em razão da escassez financeira, nós entendemos sim aquilo que a população precisava e todas as ações nesse sentido foram justamente aquelas em que a população pedia, óbvio, talvez não com tanta intensidade como era necessário, mas dentro do possível. Nós realmente conseguimos enxergar isso, entender isso. E doravante, com esse acerto administrativo da prefeitura, nós já tomamos essa iniciativa de estarmos mais próximos da população e aí nós possamos entender realmente quais são esses problemas verdadeiros na sua intensidade e buscar resolvê-los dentro daquilo que nós tenhamos condições. Algumas medidas tomadas na sua gestão não foram muito bem aceitas pela população. E eu vou citar aqui 4 delas, que foram a retirada dos trailers dos espaços públicos, a desapropriação de imóveis, a Feirazo, que também não existe mais na Praça Cesário Alvim, e a cobrança do IPTU com risco de protesto. O que o senhor tem a dizer dessas medidas impopulares? O senhor acha que isso poderia... O senhor tem receio dessas medidas impopulares terem afetado a sua popularidade? Olha, era um risco que nós tínhamos de correr em razão das exigências judiciais. Nós podemos aí colocar no mesmo pacote os trailers, a retirada dos trailers e o não funcionamento da Feiraço, na praça principal nossa, que é a São João Batista. A gestão anterior havia assinado um compromisso com o Ministério Público no sentido de proibição desses trailers estarem funcionando em locais particulares, ou públicos na verdade, em ruas, passeios, e a utilização da praça por Feiraço. E quando nós assumimos logo imediatamente a assunção do governo, o Ministério Público nos compeliu. Ou nós cumpriríamos aquilo que a gestão anterior tinha assinado de compromisso com o Ministério Público, com o Judiciário, obviamente, ou o município seria multado e nós, enquanto prefeito, estaríamos sendo responsabilizados por esse descumprimento. Que aí não era o prefeito que tinha assumido só, o município tinha assumido o compromisso. Só que a partir desse momento, nós cumprimos decisão da gestão anterior e determinação ou requisição do Ministério Público e do Judiciário. E nós começamos a dar cumprimento a essas decisões, só que concomitantemente a isso, nós estamos quase na fase final de elaboração de um projeto de lei de utilização dos espaços públicos, a incluir os trailers e inclui também a utilização da praça para o Feiraço. E a gente acredita que ainda durante esse ano nós estaremos com esse projeto devidamente concluído, sendo encaminhado para a Câmara de Vereadores, aprovado e retorna à Prefeitura. Aí sim, nós poderemos utilizar esses mesmos espaços só com critérios exigidos pela lei. E aí sim a coisa vai funcionar. A outra situação relacionada ao IPTU, nós também no início do governo, nós recebemos uma visita do Tribunal de Contas em que permaneceu dentro da Prefeitura quase 30 dias e acharam várias inconsistências, não da nossa gestão, mas da Prefeitura em si. E a principal delas era o IPTU. O que o
Tribunal de Contas detectou 60% da população de Caratinga não pagava IPTU. E que se o município não tomasse providência no sentido de fazer essa cobrança, que é um recurso próprio, é do município, que a administração, e aí digo eu enquanto prefeito, iria ser responsabilizado por isso, inclusive com multa financeira, pecuniária, e também com responsabilidade por improbidade administrativa. E é coisa que nós não gostaríamos de ter. E aí sim, nós tivemos de tomar essas decisões, e apesar de ter sido uma decisão não agradável, mas foi uma decisão em que cabia as pessoas pagarem e ao município receber, para que nós realmente pudéssemos realizar alguma obra, alguma ação que é passível de competência do executivo, mas se você não tiver recurso, e esse recurso é advindo de receita própria, que é o IPTU e ISS, nós não conseguiríamos realizar. Então nós precisávamos de fazer isso, e ainda compelidos pela justiça, nós não tivemos outra alternativa a não ser cumpri-la. E sobre a desapropriação de imóveis, que foi o caso da rua Professor Olinto, né? Isso. Desta Professor Olinto, nós deparamos com uma ação de há mais ou menos 20 anos atrás, em que um morador daquela rua acionou a justiça, alegando que algumas pessoas tinham invadido um espaço que é do município e deveria ser construída uma praça pública, e que o município não tinha feito nada. O município se quedou há 20 anos atrás. Não me recordo nem qual prefeito que estava aqui há 20 anos atrás. E simplesmente a prefeitura foi solicitada pelo judiciário para que ela fornecesse os equipamentos para o oficial de justiça fosse ao local e cumprisse a desapropriação judicial requerida por esse morador há 20 anos atrás. E hoje nós temos sim esse espaço que é do município, que a justiça determinou a desapropriação, nós iremos construir ali realmente a praça que estava projetada desde o início, em que esse imóvel, que esse espaço, ele foi concedido ao município. Agora sim nós vamos fazer. Qual é a previsão? No máximo em 30 dias nós estaremos iniciando as obras da praça que já estava devidamente desenhada para funcionar ou para estar instalada naquele local ali. Muito bem. Duas de suas metas, também mencionadas naquela entrevista que o senhor me concedeu após ser eleito, seriam a recuperação da saúde de Caratinga e a solução da crise hídrica que a cidade passou junto à Copasa. O que já foi feito para solucionar esses problemas? Em relação à crise hídrica, nós estamos com um problema resolvido. A Copasa já em fase final de conclusão de uma adutora de captação de água no Rio Preto, em que, se havendo a necessidade, em menos de minutos, ela estará sendo acionada para fazer a complementação do fornecimento de água para Caratinga. Então, em relação a isso, a crise hídrica, o problema está totalmente solucionado. Em relação à saúde, nós dizemos, da recuperação da saúde, em relação à atenção básica, que é o compromisso do município. A responsabilidade do município é a atenção básica. Ou seja, os PSS funcionando, com medicamento, com médicos, a policlínica funcionando com os médicos que ali trabalham, realmente trabalhando. E essas ações nós adotamos e hoje os PSFs estão funcionando, talvez não na mesma proporção que nós gostaríamos, mas bem melhor do que já foi no passado. E aí passou a crise do hospital, em que todo mundo joga nas costas do prefeito a responsabilidade do hospital. A responsabilidade do hospital não passa pela prefeitura, a não ser quando o prefeito lá interfere para fazer dali cabide de emprego, como infelizmente alguns fizeram, né? Incham a máquina administrativa e depois o hospital chegou a um ponto em que não tinha mais possibilidade de funcionamento. Te dou um exemplo, um hospital que deveria atender ou ter no máximo 150 funcionários, estavam 308 funcionários. Um recurso do governo do estado e do governo federal de R$1,5 milhão que vinha ou deveria vir todos os meses caso o hospital atendesse a demanda. No final, nos últimos meses, o hospital passou a receber R$500 mil desse R$1,5 milhão, porque ele não atendia, ele não realizava cirurgias eletivas, ele não atendia o número de leitos, que era 119 leitos credenciados, atendia só o máximo 60% da demanda. E tudo isso foi provocando uma situação junto ao governo do estado e do governo federal, em que essa verba foi diminuindo. O município simplesmente é o repassador daquele recurso que ele recebe. Nós não recebíamos R$1,5 milhão. Nos últimos meses nós estávamos recebendo R$500 mil e é o que nós tínhamos de passar para o hospital. E aí nós, em contato com o padre Moacir, após ele entender do fechamento, e era necessário esse fechamento, e hoje nós estamos retornando com o hospital para funcionar. A gente acredita que nos próximos, no máximo aí 30 dias, acho que não passa disso,
em condições de atendimento necessário, em que a população realmente vai ter a certeza de que ela terá o hospital atendendo a demanda da maneira como precisa. Muito bem. Um outro questionamento público é referente aos buracos na cidade e nos distritos. O que o senhor tem feito para resolver essa situação? Olha, o nosso objetivo era realmente que nós pudéssemos ter a recuperação do piso asfáltico, não só da área urbana, mas também dos distritos, mas nós nos deparamos com uma situação totalmente diferenciada. Nesses 2 anos, para você ter ideia, o governo do estado deixou de nos repassar 33 milhões e 800 mil reais que eram referentes à saúde, educação, e nós tivemos de tirar o dinheiro, que seriam de recursos próprios, para a realização de obras necessárias, como o recapeamento das ruas, para mantermos a saúde funcionando e para mantermos a educação funcionando. Então, a partir do momento em que houve a troca de governo e ele começou a nos informar de que esse repasse seria legalizado, seria regularizado, como deveria ser nos 2 anos anteriores, nós projetamos, e o nosso objetivo hoje é que nós consigamos, até o final desse ano, recapear todo o hipercentro de Caratinga e que nós possamos ter nos distritos também a possibilidade de realizarmos esse serviço que nós realizaríamos aqui. E nos distritos tem alguma coisa a mais. Nós deparamos com projetos que já estavam prontos, mas não realizados. Dom Lara, por exemplo, nós estamos com a obra ali de 350 mil reais de asfaltamento, canalização de esgoto e de água. Asfaltamento Caratinga, Dom Lara? Não, lá dentro de Dom Lara. Lá dentro de Dom Lara. Em São Cândido, nós estamos com uma obra em andamento também de pavimentação de 3 ruas. Em Dom Modesto, nós estamos aguardando agora somente a liberação do governo do estado de uma verba para que nós consigamos efetuar o calçamento da rua principal. Obviamente, a situação financeira do município melhorando, o nosso objetivo é que nós consigamos isso em mais ruas. E as vias de acesso, as estradas e sinais de acesso, principalmente aos distritos de Dom Lara e a Dom Modesto, nós temos ido constantemente a Belo Horizonte e Brasília, com o objetivo de que nós consigamos recursos para que nós realmente façamos a pavimentação desses 2 distritos, Caratinga nesses 2 distritos. Se de tudo nós não conseguirmos isso, nós estamos com um projeto interessante que chama Caminhos do Vale, através da Uzi Minas, em que nós iremos realizar um ensaiamento dessas estradas com escória. Nós iremos realizar uma base como se fosse preparatória para receber o asfalto, a pavimentação, só não tendo a condição financeira para isso, essa base ela já é o suficiente para pelo menos nós termos as estradas funcionando, no mínimo durante 3 anos, sem manutenção. Então deixa eu ver se eu entendi. Você comentou que tem o projeto de fazer o recapeamento das ruas, de algumas ruas do centro da cidade, no caso. Todas as ruas. Então nós teremos um novo asfalto. Totalmente. O objetivo nosso é esse, o projeto está prontinho. Em quanto tempo isso? Se a coisa funcionar como nós planejamos e estamos caminhando, no máximo em 3 meses nós teremos início dessas obras. Até o final do ano a gente acredita que estará concluído o hipercentro de Caratinga, incluindo aí a rua Augusto de Moraes, a rua Capitão Paiva, a rua Dene Moreira de Carvalho e o restante da rua Santo Antônio, tendo acesso lá em cima na BR, que dá acesso ao município de Bom Jesus do Galho. E agora, quais são os seus planos para esses últimos 2 anos de governo? Você pretende uma reeleição? Obviamente, a gente está no meio político e a gente, quando ouvia dizer que em 4 anos é impossível de se fazer tudo aquilo que você imagina, numa gestão realmente o é. E nós entendemos isso e com uma dificuldade maior, que nos primeiros 2 anos e 4 meses de governo, como eu disse anteriormente, nós escolhemos e tivemos de definir, ou sair para a rua para fazer política como os outros fizeram desde o início, ou nós consertaríamos a casa, depois realizaríamos as obras necessárias e que a população precisa, e aí sim, nós seríamos e seremos aquele prefeito que eu disse gostaria de ser, prefeito popular, como sendo uma marca registrada nossa, e será, com certeza disso, mas com obras realizadas, com a população entendendo que esse recuo nosso na aparição, o público, ela se deveu em razão disso. Eu não podia jamais sair para a população, para fazer política, deixando a casa totalmente desarrumada e para ter problemas como vários prefeitos que passaram por aqui tiveram. Agora que a casa já está arrumada, nesses próximos 2 anos, será possível a gente ter um prefeito mais disponível para atender os anseios da população? Totalmente. A própria população
de uns meses, poucos meses para cá, já tem enxergado essa situação da gente mais próximo da comunidade, fazendo as visitas, não política, mas visita pontual em aquilo que nós vamos fazer, em obras, como a Rua Augusto Moraes, que é um sonho antigo da população, que nós estamos realizando agora, e diga-se de passagem, com recursos próprios. Por mais que digam que foi um recurso devolvido da Câmara, é recurso do município. A Câmara não teve como gastá-lo e devolveu para o município. E nós resolvemos utilizá-lo na construção da Rua Augusto Moraes. Então essa rua, a rua próxima a ela, logo acima um pouquinho, nós estaremos ali realizando um muro. E estamos realizando, só não divulgando. Mas nós já devemos ter feito mais ou menos uns 30 muros de contenção em Caratinga, mais de 40 pontes na zona rural. Nós realizamos ensaiamento agora recente com escória, como eu te disse, no distrito de São Cândido. Nós fizemos o restante do acesso que tinha ali, era um pouco de asfalto, nós fizemos o restante. Então hoje quem for lá vai estar maravilhado. O bairro Vale Verde, pertencente a Caratinga, a gente foi lá, a população disse que desde a criação dele, nenhum prefeito fez nada lá. Nós realizamos o ensaiamento e o patrulhamento de todas as ruas do bairro Vale Verde. Todas. Não ficou uma para trás sem fazer. Então, são marcas registradas do governo que, de repente, as pessoas que não querem enxergar não fazem, mas a gente está aí mostrando que realmente nós estamos fazendo, mesmo sem dinheiro. Dr. Wellington, muito obrigada pela presença, por esclarecer a população, aos telespectadores da TV Sistec, essas informações que são importantes sobre sua gestão, e boa sorte nesses próximos 2 anos. Bom, eu te agradeço mais uma vez por isso, e é oportuno que nós tenhamos essa chance de poder vir a um canal de televisão tão importante quanto a TV Sistec e esclarecer para a população os questionamentos que você colocou, porque às vezes a população certamente não entende, não está tendo acesso a isso, e quando nos oportuniza, nós respondemos a questões complexas, e complicadas, para que a população realmente entenda o que se passa, o prefeito, o dia a dia da administração. Isso. E realmente as dificuldades que nós encontramos, mas independentemente disso, a nossa vontade e desejo de que realmente realizar tudo aquilo que a população deseja. Volte mais vezes, apareça mais para o público de Caratinga. Apareceremos.